Paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui, né, para começar, né, falando da palavra de Deus, começar a ministrar, né, durante a semana. Hoje, segunda, né, deixei uma palavra de manhã para os irmãos, né, uma palavra de conforto, uma palavra que faz com que nós se fortaleça, né, porque nós somos seres humanos, né? Tem dia que estamos bem, tem dia que não estamos, né? E por isso que devemos sempre estar fortes, devemos sempre estar firmes na presença do Senhor, tá bom? Hoje nós vamos continuar a pregação de Efésios, né? Igual eu falei para os irmãos, toda sexta estarei com a continuação do Apocalipse, que é aquele texto que eu enviei para os irmãos que está no grupo, né? Mas geralmente já até apagado, mas eu tenho ele gravado e eu realmente, se você apagou do grupo do seu celular, não tem preocupação nenhuma, porque está gravado aqui e eu consigo enviar de novo para os irmãos, tá bom? É só para os irmãos terem uma noção. Por isso que eu peço para os irmãos anotar as principais coisas que interessavam os irmãos. Os irmãos, vocês anotem, tá? Hoje nós vamos continuar falando de Efésios, né? Efésios 6. Então os irmãos abrem a Bíblia em Efésios 6, que nós vamos continuar a palavra em Efésios 6, né? E entender um pouco mais, né? Sobre a palavra do Senhor, sobre o que Deus está falando em Efésios, né? Você sabe que no mundo há uma luta entre o bem e o mal, né? E essa luta, ela todos os dias ela tá sendo lutar, o bem e o mal tá lutando contra nossos filhos, o mal tá lutando contra nossos filhos, o bem a favor dos nossos filhos, o mal tá lutando contra a sua vida, o bem a favor da sua vida. E a vida o mundo é assim. Se você ligar a televisão, você vai encontrar coisas do bem, mas você vai encontrar coisas do mal. Se você for comprar uma roupa, você vai ter roupas obscenas que a Bíblia proíbe, mas você vai ter roupas decentes, né? Então o mundo, ele é gerenciado por dois lados da moeda, né? Um lado do bem e do mal, né? Cabe a cada um de nós decidir qual lado nós vamos servir, né? Tem uns que preferem servir o mundo, tem outros que preferem servir a Deus, né? E lá no livro de Apocalipse, né, que nós tava, por isso que eu trouxe o Apocalipse, eu fiz aquela introdução do Apocalipse e eu mostrei aqui para vocês não o contexto do Apocalipse, né, queria mostrar para vocês o tamanho de quem é Deus, né? Deus é uma essência, né? A maior essência. Existe um mundo, né? Que é tudo aquilo que existe, material, mas existe um Deus, né? Um ser eterno, né? E ele se manifesta, ele se manifesta de três formas, né? Que a Bíblia nos diz, né? Com a sua onipotência, onisciência, e a sua onipotência, onisciência, onipresença. E tem outras formas que ele se manifesta, como com seu amor, com a sua benevolência, entendeu? Ele é um ser totalmente do bem, então por isso que ele é benevolência, né? Porque ele é um ser totalmente do bem, né? Não tem como, não tem maldade em Deus, né? Em Deus não há maldade. Por isso que Jesus, quando Jesus ele veio à Terra, né? E ele viu aquelas crianças ali correndo, né? E ele disse assim, se nós não se tornar como uma daquelas crianças, nós nunca não entraremos no reino dos céus. Por quê? Ele está falando aquilo, né? Porque
entrar no reino dos céus não é para qualquer um. É só para aqueles que são humildes, simples, entendeu? Você não precisa ser um teólogo, você não precisa ter a melhor faculdade do mundo, você não precisa ser a melhor pessoa do mundo. Você só precisa ter fé, você só precisa ter humildade, amor. É isso que Deus pede. Você precisa ter temor, respeito pela palavra dele, respeito ao teu próximo, respeito às autoridades. Sabe, Deus ele não exige muito de nós. Ele não exige que você seja um religioso. Ele exige que você seja, sabe, uma pessoa do bem, que faça as coisas para o bem, né? É isso que Deus quer. Deus não quer nada além daquilo que você não possa fazer. Entendeu? Deus não quer nada além do que você não possa fazer. Ele quer simplesmente que você... Ele quer simplesmente que você coloque nas nossas cabeças que precisamos ser do bem nesse mundo. Porque o mal já está condenado. A Bíblia diz que Deus criou um lago de fogo, né? De enxofre, né? E esse lago está criado, né? Para Satanás e seus anjos. Não foi criado para os homens. Mas muitos homens serão lançados junto com Satanás, porque servem a ele. Todos que servem a Satanás, infelizmente, serão lançados no lago de enxofre, né? Então, nós devemos... E Satanás, ele não é do bem. Satanás, ele é o príncipe do mundo, né? E quanto Jesus é o príncipe da vida, né? E quando Jesus ele te dá a vida, Satanás ele tira a sua vida, né? Então, nesse tempo, nós temos que prestar muita atenção. Quantos jovens estão morrendo nesse mundo? Quantos jovens estão perdendo a vida por besteiras? Besteiras, por vaidade. Por vaidades. Quantos jovens perdem a vida com brincadeiras, sabe? Sem noção do que eles estão fazendo. Então, irmãos, hoje a nossa juventude ela está extremamente perdida. Nós queremos que vai vir um novo avivamento do Senhor sobre a terra e que esse avivamento ele fortaleça todos nós e mostre para nós que nós devemos seguir em frente. Devemos seguir em frente. Hoje é tão fácil servir. Por mais que o Brasil está passando pela situação que está de politicaiada, mas é fácil servir, é fácil você entrar numa igreja no Brasil. O difícil era quando os crentes eles eram desprezados pela sociedade. Nos anos 80, 70, os crentes tinha crente que tinha até vergonha de dizer que era crente, evangélico, porque eram desprezados. Hoje não, hoje o evangelho cresceu muito, muito no país. Hoje o evangelho cresceu muito. O país mais rico, o país mais poderoso do mundo, que é os Estados Unidos, né? E agora a China está chegando lá também, né? Mas o país mais poderoso do mundo, ele tem esse poder, ele nasceu do cristianismo. Os Estados Unidos da América. Então, vamos olhar mais para a nossa vida hoje e ser mais gratos a Deus e pararmos mais de se preocupar
com coisas tolas e se preocupar com coisas muito mais importantes que a nossa salvação. Hoje, para morrer, basta estar vivo, né? Nós tivemos aí um evento, acho que foi o ano passado, daquela cantora Maria Mendonça. Uma cantora que estava no auge da carreira ali, cantando, estourada no Brasil inteiro, ganhando dinheiro. E de repente, o avião cai e ela morre. Uma jovem. Por quê, irmãos? A vida, a vida nós não sabemos a hora, nem o momento que nós vamos. Eu posso sair na rua, ser atropelado e já era. Eu posso dar um infarto e morrer. Mas o que eu tenho que estar dentro do meu coração é a certeza da minha salvação. E hoje em Efésios 6, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Abra a tua Bíblia lá em Efésios 6. Efésios 6. Efésios 6, capítulo 6. Desculpa, capítulo 10, tá bom? Efésios 6, capítulo 10. A armadura do cristão, né? Para terminar, tome-se cada vez mais forte, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Revista-se com toda a armadura de Deus. Dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Isso é, governos, autoridades e poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão. Por isso, pegue agora a armadura de Deus. Ele dá, assim que chegar o dia de enfrentar as forças do mal, vocês poderão resistir os ataques do inimigo. E depois de lutar até o fim, vocês continuarão firmes sem recusar. Portanto, estejam preparados. Use a verdade como cinturão. Revista-se com a couraça da justiça. Calce como sapatos da prontidão, para anunciar as notícias de paz. E leve sempre a fé como escudo, para poder se proteger de todos os dados do fogo do maligno. Recebe a salvação como capacete e a palavra de Deus como espada para o Espírito lhe dá. Faça tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Ore sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fique alertas, não desanime, ore sempre por todo o povo de Deus. E ore também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa para que, quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Eu sou embaixador a serviço desse Evangelho. Embora esteja agora na cadeia, portanto, ore para que eu seja encorajado em anunciar o
evangelho como devemos anunciar. Amém? O apóstolo Paulo aqui, ele está nos falando que a nossa briga, ela nunca vai ser contra a nossa briga, ela é contra espíritos do mal, né? Dominadores do mundo, potestades, principados, né? Não é contra o homem. Quantas pessoas, se você colocar na sua cabeça que não é seu marido que é seu inimigo, não é sua esposa que é sua inimiga, não é seu chefe, não. Ali há um poder, né, por trás de tudo aquilo. E esse poder, né, esse poder ele tem uma força tremenda. E a Bíblia fala que nós devemos nos revestir da armadura de Deus, para que não caia na armadilha do diabo, né? E essa semana nós vamos aprender sobre como nos revestirmos da armadura de Deus. Mas antes de nós aprendermos sobre a armadura de Deus, eu quero focar hoje no 17 e no 18, que diz assim: receba a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito lhe dê. Faça tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Ore sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fique em alerta, não desanime e ore sempre por todo o povo. Não desanime e ore sempre por todo o povo de Deus. E ore também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa para que quando eu fales com coragem e torne conhecidos os segredos do Evangelho. Amém? Irmãos, antes de tudo, antes de eu falar sobre a armadura de Deus, eu quero falar um pouquinho sobre o poder da oração. O que é uma oração, né? O que significa a palavra oração, né? E o que a oração ela faz na nossa vida, né? A oração ela transforma a nossa vida. Nós temos que viver uma vida de oração. Se você não viver uma vida de oração, a sua vida nunca vai ser uma vida feliz, né? Porque se você não tiver uma ligação com Deus através da oração, não tem como Deus fazer nada por você. Tem gente que fala assim, Deus não está vendo o que eu estou passando. Ele está. Mas Deus, ele não é intruso. Deus, ele nos deu o direito de escolha. E esse direito de escolha não pode estar escrito como livre-arbítrio, mas Jesus disse que há dois caminhos. Deus disse a Adão, pode comer de todas as árvores, mas da árvore que está no meio do jardim, dessa não comerás, porque certamente morrerás. Então Deus dá o direito de escolha para cada um de nós. Deus ele dá esse direito. E a oração dirigida a Deus, ou a outra, a oração ela é um conversar com Deus, né? Mas ela tem que ser
ela tem que ser diferente de uma oração, de uma conversa com um ser humano. A oração ela tem que vir de uma adoração. E a oração ela tem que ser guiada. Ela nunca pode ser da sua mente. Você nunca pode orar quando Jesus ele disse orais e orais maus, né? Pedis e pedis mal. E quando ele ensina nós orar, ele diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Jesus ali ele está mostrando que primeiro, antes de você tem que exaltar a Deus primeiro e mostrar para Ele que Ele é superior a você. Mas a oração ela tem que ser guiada. Se ela não for guiada, ela não chegará até Deus. E aqui em Efésios, o apóstolo Paulo fala que nossas orações ela tem que ser guiadas pelo Espírito Santo. Tem até uma música, né, que eu gosto muito, que chama Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo. E é verdade, irmãos. Quando nós estamos aprendendo duas coisas ao mesmo tempo que estão ligadas. No sábado eu falei para os irmãos que o Espírito Santo é a onipresença de Jesus na terra. Jesus ele prometeu que nunca nos deixaria só. Mas ele ia para o Pai. Mas ele rogaria ao Pai que enviasse o teu Espírito para cá. Todos nós temos um Espírito, irmão. O Espírito meu, o seu, todos nós temos um Espírito. E quando nós morremos, o nosso espírito ele sobe para Deus. O nosso espírito ele sobe, ele vai além, né? E por nosso espírito subir a Deus, nós vira pó na terra. Né? Então o espírito sobe e nosso corpo vira pó e nossa alma ela entra num descanso profundo, um mar de esquecimento, onde ela fica ali desligada praticamente. É como se você estivesse dormindo, um sono profundo, né? E nós vamos aprender tudo isso no Apocalipse, né? Só muda que o Espírito Santo, ele é a presença de Jesus na terra. E Jesus diz, né, que ele estaria conosco através do teu Espírito. Como eu tenho um Espírito, e se eu morrer, meu Espírito vai para o céu, e eu fico na terra, Jesus ele também tem um Espírito. Tinha um Espírito quando ele estava na terra. E esse Espírito era o chamado Espírito Santo, é o Espírito de Deus. E quando ele morre, esse Espírito ele não sobe para o céu, igual nós seres humanos sobe, de todo ser humano acontece. Esse Espírito ele ressuscitou Jesus. E quando Jesus ele vai para o céu, ele fica ele está assentado à direita do Pai. E o Espírito, ele é o elo entre o Pai e o Filho. É aquele que liga o Pai e o Filho. Mas nesse momento, Jesus roga ao Pai que envie o teu Espírito para a terra. E o Espírito ele desce.
né, que nós já até lemos lá, né, em Atos, né, com os discípulos, né, e devemos ser guiados pelo Espírito de Deus. O Espírito sabe o que você está passando, o Espírito ele sabe o que você está vivendo, o Espírito Santo ele sabe o que você está precisando. Por isso que quando Jesus ele fala da oração, ele fala: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Primeiro, ele exalta a Deus. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. O que é venha a nós o teu reino, né? A palavra reino significa governo, né? Significa governo. Então, que venha sobre nós o teu governo, né? Que o Senhor seja autoridade sobre a minha vida. Que eu seja guiado pelo Senhor. Que o teu Espírito venha sobre mim. E seja assim feita a tua vontade. Irmãos, devemos entender que se você fazer a tua vontade, você vai cair um dia. Igual Satanás caiu. Mas se você fazer a vontade de Deus, ele um dia te exaltará. Mas irmão, como que eu faço a vontade de Deus? Eu não sei nem o que Deus quer de mim. Irmãos, nós somos adoradores. E a única coisa que eu preciso saber e fazer é ter fé. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E uma oração sem fé para nada serve. Se você dobra o seu joelho e clama a Deus, e no outro dia você tá clamando Ele de novo pela mesma coisa, porque você não acreditou que aquela palavra chegou até Ele, né? Isso não é fé. Fé tem que vir com perseverança, né? Mas essa questão da fé nós vamos aprender depois. Mas a questão da arma, antes de você ter a armadura de Deus, você pode ter a armadura de Deus, você pode ser salvo, você pode ter tudo. Mas você pode ser atacado todos os dias pelo diabo, mesmo salvo. Por quê? Se você quer uma vida com Deus, com intimidade, Jesus está nos convidando a ter intimidade com o Pai. E quando ele diz, Pai Nosso, ele está falando que Deus é seu Pai. E a Bíblia diz que Deus tem um único filho. Não é eu nem você que é filho dele. O primogênito e único filho que é Jesus Cristo. E Jesus ele diz Pai Nosso. Ou seja, ele está dando o direito de nós sermos filhos do Pai dele. Ele está dando esse direito para nós. Então, quando nós aprendemos que a oração, qual é o sentido dela? A oração é nos aproximar do Pai. Jesus, quando ele desceu na terra, ele sentiu as nossas dores, ele viu que era necessário a ajuda do Pai. Ele viu que nós somos fracos, que nós somos carnais. Ele viu tudo isso. Ele viu que nós somos, que os demônios conseguem dominar a nossa mente. Ele viu tudo isso. Ele viu que o ser humano ele é fraco, ele é pó.
E por ele ter visto tudo isso, ele olhou para ele, na cruz do Calvário, e ele disse: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Quando o apóstolo Paulo falou que tinha um espinho na carne, e ele disse que orava a Deus, e Deus disse a ele: minha graça te basta. Deus sabe que nós somos fracos. Mas Deus, não é só porque nós somos fracos que nós não devemos lutar, irmãos. Nós temos que entender que existe uma guerra espiritual. E você tem que colocar o seu espírito para lutar. Porque o diabo, ele não quer atacar, ele quer atacar a sua alma. Ele quer roubar o poder da sua alma. A alma, ela é a coisa mais poderosa criada por Deus. A junção do corpo e do espírito. E Deus criou a alma, a imagem e a semelhança dele. E o diabo, quantas almas ele não tem cefado? Quantas almas ele não tem levado? Quantas almas ele não tem alojado, amarrado? Quantas almas, nesse momento, que pessoas que já morreram estão, claro, em descanso, não estão num lugar de inferno onde está sendo queimado, não, porque isso é uma interpretação bíblica, não existe isso na Bíblia. Isso ali é uma parábola que Jesus está contando sobre ali a questão sobre uma questão que não vai explicar, mas eu vou te explicar para frente. Mas todas as pessoas que morrem, irmãos, elas dormem. O corpo dela vira pó. Ele se desfaz. Só os ossos ficam. O espírito sobe para Deus. E quando Jesus ele voltar, ele vai despertar todos, sejam bons e ruins. E ele vai fazer um julgamento sobre toda a humanidade. Então, irmãos, você não pode, Deus não vai te jogar dentro de um inferno para ser queimado antes de você ser julgado. Ele nem te julgou ainda, entendeu? Nem teve julgamento para quem faça isso. Mas Satanás, ele engana muitas almas. E essas almas, quando elas morrem enganadas. E quando elas acordar, ser despertadas pelo Espírito, pelo Espírito de Deus, elas serão condenadas ao lago de enxofre. Elas serão lançadas junto com Satanás. A Bíblia diz que existe o inferno, né? A Bíblia fala inferno. A palavra inferno, ela vem de um lugar do subsolo, né? Ou mundo dos mortos. Quer dizer que é um lugar onde as almas ficam, né? É um lugar onde as almas estão. E as almas ficam ali presas. Elas não têm pensamentos. Porque elas precisam de um cérebro para pensar. Elas não têm lembranças. Porque ela precisa do cérebro. Ela precisa do corpo. Mas o corpo virou pó. Então elas não têm como elas... A alma conversar com você. Tem muitas pessoas que vai no espiritismo, essas coisas, e falam, então eu tô falando com um parente meu. Isso não existe, irmão. Como que o seu parente vai falar com você
se ele não tem um corpo e um espírito, e ele está num mar de esquecimento, ele está num lugar de esquecimento, ele está no mundo dos mortos. Isso daí se chama espíritos familiares, espíritos que vêm para enganar. Então tome cuidado com essas coisas, tá bom? Tome cuidado para vocês não serem enganados por essas coisas. Então a oração, ela te dá intimidade com Deus. O apóstolo Paulo diz que nós devemos nos revestir da armadura de Deus para que nós não caia na armadilha de Satanás, nas armadilhas, né? Satanás tem várias armadilhas, né? Mas a principal dele é a mentira. Eu já falei isso para os irmãos. A mentira. E a mentira nós podemos falar que a mentira é o joio, né? E a verdade é o trigo, né? E a mentira e a verdade crescem junto. Mas na hora, toda a mentira será desmascarada e a verdade será revelada. Por isso que Deus me tocou para falar sobre o Apocalipse com vocês. Mas, para que vocês entendam o Apocalipse, eu preciso ensinar para vocês a Efésios 6, que é a questão de ser um cristão de verdade. De olhar na cara do inimigo e enfrentar o inimigo. De olhar para a situação e enfrentar a situação, sabendo que Jesus morreu e ele disse: está consumado, está feito. A palavra do Senhor diz que ele levou sobre nós as tuas dores, então está feito. Isto quer dizer que as nossas dores, você tem que se repreender essas dores. Você tem que lançar essas dores no abismo. Porque existe um lugar, a Bíblia diz, que é chamado abismo, que também é conhecido como inferno, né? Na Bíblia, em algumas Bíblias interpreta como inferno, que é onde ficam os demônios presos. E esses demônios que são lançados no abismo, eles não têm poder mais de voltar. Eles não têm. Então, por isso que você deve lançar, quando você orar, você sente enxaqueca, você sente dores na sua cabeça, você sente qualquer coisa. Você coloca a mão, coloca o óleo da unção, né? O óleo da unção estão aqui, né? Os irmãos que fazer o pedido, eu mandarei para os irmãos. Coloca o óleo da unção sobre a sua cabeça, sobre suas pernas, aonde está a dor. E com toda a autoridade que Jesus te deu, diga: Satanás, dor do inferno, saia, solta. E muitas das vezes as dores não vêm do mal. Às vezes as dores vêm quando eu bato em algum lugar, quando eu machuco, mas Jesus, ele levou também essas dores. Então eu posso passar o óleo em qualquer tipo de dor e repreender essa dor, independente se ela é maligna ou não. E ela tem que sair. Esse é o poder da oração. E quando Jesus ele disse que nós primeiro, ele coloca: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome.
Ele está dizendo que para que você se chegue ao Pai Nosso, tem que ser santificado o nome dele, ou seja, adorado o nome dele. Ninguém conhece a Deus. João diz, ninguém nunca viu a Deus. O único que conhece a Deus é Jesus. A palavra Jesus significa salvação. E só existe um meio e um caminho para chegar até o nosso Pai eterno. Jesus. O nome de Jesus. Por isso que ele diz, santificado seja o vosso nome. Jesus, ele é tão humilde, simples naquele momento, que ele não se coloca como um Deus, mas ele diz, santificado seja o teu nome. Ele não se exalta, porque ele sabe que ele ali ele não estava sendo, ali ele não era um Deus na terra, ele era um homem. Mas lá no céu, sim, ele é Deus. Então, irmãos, eu peço que os irmãos, medite nessa palavra hoje, de segunda-feira. A oração tem que ser feita como você come arroz e feijão todo dia, quando você se alimenta, toma banho, você não tem as suas necessidades básicas, a oração também é uma necessidade básica da vida de um cristão. Um cristão nunca vence sem oração e palavra. E a palavra, ela só vem pela fé. E a fé só vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Se você não tiver tudo isso na sua vida, se você não tiver palavra, se você não tiver uma vida de oração, não adianta que Deus você não vai ter uma intimidade com o Pai eterno. Não vai. Jesus, ele disse que tudo que pedir a meu Pai, ele vos dará. Mas ele está falando que é para qualquer um? Não, ele está falando para aqueles que têm intimidade com ele, com o Espírito dele, que aí ele dá o direito a nós de ser chamados filhos de Deus. Então entenda que a oração ela é tão importante, mais importante do que... Ela é tão importante como nós se revestimos de toda a armadura do Senhor. Então, se você quer viver uma vida com Deus de intimidade, primeiro você viva uma vida de oração. Eu coloco sempre num grupo os horários principais, que são os horários de oração. A Bíblia chama de horários nonos, né? Que é os horários onde Jesus morreu, né? Que Jesus morreu às 3 da manhã, ele morreu às 3 da tarde, né? E a cada 3 horas, né? Ali nós temos os horários nonos, né? E esses horários, às 3 da manhã, os demônios, eles começam a ir pela terra, tentar. Muitas pessoas têm pesadelo nesses horários, sabe? Os cachorros começam a latir, porque são horários que é um horário contrário ao horário que Jesus morreu, né? Se Jesus morreu às 3 da tarde, né? Os demônios, eles se alojam às 3, né? Eles se alojam às 3 da madrugada, né? Os demônios, eles trabalham na escuridão.
eles não trabalham na luz. Eles não são seres de luz, eles não têm luz sobre eles. Por isso que nós devemos viver uma vida de luz, irmão. Hoje eu estava falando sobre a luz de Jesus, que Jesus é a luz do mundo. Nós temos que viver isso, baseado na oração. Então, a primeira coisa, quer ter intimidade com Deus? Ore sempre. Você pode ter fé, você pode conhecer a Bíblia inteira, mas se você não tiver intimidade com Deus, você não vai receber nada com Ele, porque ele vai falar para você simplesmente, sabe o quê? Afasta-te de mim que eu não te conheço. Isso ele vai falar. Porque Deus conhece só os íntimos. Deus só conhece aquelas pessoas que choram na presença dele, que contam tudo para ele, que diz pai, que chamam ele de papai, que choram na presença dele, que mesmo no pecado fala, papai, eu estou escravo do pecado, me ajuda a sair dessa escravidão. Essas pessoas, elas sim têm a bênção de Deus sobre a vida delas. Essas pessoas sim, Deus age sobre a vida delas. Então, se você quer ter uma vida com Deus de verdade, uma vida que mude a sua história, olha para Deus como Ele olha para nós. Veja Deus como Ele vê nós. Hoje de manhã, agora, nessa segunda de manhã, eu disse para os irmãos, eu mostrei na palavra em Salmo 39 que Deus não vê escuridão. Ele não vê. Mas quando Moisés escreve, ele vê escuridão. Mas Deus não vê. Então não veja com seus olhos naturais. Veja com olhos da fé. Veja com olhos do Espírito. E sejam guiados pelo Espírito de Deus. Amém? Hoje, no Salmo, aqui, no 18 diz, faça tudo isso orando a Deus e pedindo ajuda dele. Ore sempre, guiados por Deus. Fiquem alerta, não desanime e ore sempre por todo o povo de Deus. Além de você orar por você, você tem que orar pelo povo de Deus, principalmente pelos judeus, tá bom? Pelo Israel, né? Isso aí por quê? Porque quando Deus ele veio, ele criou um povo para ele. Ele criou uma nação para ele, e essa nação era a nação de Israel. E quando Jesus ele veio na terra, Jesus ele veio para a nação de Israel. Para a nação de Israel. Só muda que a nação dele não aceitou ele. E todos aqueles, os gentios que aceitaram, ele deu o direito de ser chamado também filhos de Deus. Então hoje Jesus, ele não é só um Deus do povo de Israel, ele é Deus de todos. Jesus, ele veio para todos. Tem uma passagem bíblica onde Pedro tem uma visão em cima ele sobe em cima da sua casa e vê animais impuros que eles não poderiam comer, né, que era proibido pela lei. E ele ouviu uma voz do céu que dizia, Pedro, mata e come.
E Pedro jamais ele ia matar aqueles animais e comer, porque era proibido pela lei. E aí Pedro falou, Pedro, mata e come. Aí foi ali que ele entendeu que Deus, que Jesus, ele não só veio. Jesus, ele não só veio para Israel. Ele veio para todos. Para toda a humanidade. Para que todos aqueles que creem nele sejam chamados filhos de Deus. Amém? Nós vamos aprender muito essa semana sobre a armadura de Deus, sobre as armadilhas do diabo. Nós vamos aprender muito, muito, muito. Mas eu quero só focar hoje na oração. Viva uma vida de oração. Eu sei que muitas das vezes não, pelos horários, não bate. Não tem como você fazer todas as orações, né, a cada 3 horas. Mas tem momentos que Deus nos acorda às madrugadas. Tem momentos que estamos só dentro de casa. Por quê? Porque todo mundo sai deixando nós só. Existe um porquê de tudo na vida. Porque às vezes eu estou angustiado. Porque às vezes eu estou triste. Se eu tenho Deus na minha vida. Será que não é o Espírito de Deus me falando? Dobra o joelho. Que eu quero saciar a tua sede. Não viva para o homem. Viva para Deus. Viva. Viva para o Senhor. Porque o reino é dele. E a vontade sempre será dele. Não faça a tua não, jamais faça a tua vontade. Nem que você tem que ficar parado, esperando Deus dar uma posição para você fazer. Mas não faça a tua vontade. Faça a vontade de Deus. O povo de Israel, Deus mandou eles ficar em posição sobre as muralhas de Jericó. E eles ficaram. E Deus mandou eles adorar somente. E eles adoraram. E de repente, as muralhas caíram. Então não entre em desespero nos momentos que acontecer algo na sua vida. Quando você souber de alguma coisa ruim da sua vida, da sua família, comece a adorar a Deus. Adore, 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 adore a Deus. Que Ele vai te dar o caminho certo. Tá bom, irmãos? A oração é muito importante para a nossa vida. A oração é muito, muito importante. Porque é o diálogo que você tem com Deus. Depois não adianta você falar, Deus não está vendo. Deus vê tudo, tudo, tudo. Ele é onisciente. Mas Ele não age na vida daqueles que não têm intimidade com Ele. Ele não pode entrar no... Ele não entra no... Ele não vai fazer... Ele não é um... Ele não vai mexer naquilo que você não quer que Ele mexa. Quando Israel pediu um rei, Ele deu um rei para Israel. Que eles recebam as consequências do que eles estão pedindo, mas Ele deu. Tem gente que pede coisas para Deus e depois essas coisas não vai. Mas Deus deu. Porque Jesus vai pedir mal.
Por quê? Porque não são guiados pelo Espírito de Deus, porque não fazem a vontade de Deus, fazem as suas vontades. As suas. E quando nós fazemos nossas vontades, nós não conseguimos viver uma vida com Deus e mais. Não conseguimos. Não conseguimos ter uma vida com um Deus tão grande que é o nosso Deus. Amém? A oração era tão importante, que Jesus ele ainda diz dizer: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O que Jesus está falando ali? Jesus está falando que a vontade de Deus, ela tem que ser feita assim na terra como é no céu. Não é como aqui na terra seja feita lá no céu. Não, é como tem que ser feita assim na terra como lá no céu. Então você tem que viver uma vida como você estivesse no céu. Uma vida de santidade, uma vida como você estivesse no reino de Deus de verdade. Faça daquilo que não é como se fosse. Seja loucos para o mundo, mas sábios para Deus. E a palavra de Deus, ela vai mudar a sua história, mudar a sua vida, mudar o seu caráter. A palavra de Deus vai fazer de você uma nova pessoa. Você crê? Que basta crer. Primeiro, aprenda, quando nós for estudar, começar a estudar a armadura de Deus, desculpa, você vai ver que muita coisa que a armadura manda nós fazer, muitas coisas nós temos brechas. Por isso que o inimigo ataca nossas vidas. Então, meu irmão, pense antes, espere em Deus, porque em breve Ele virá. Não faça nada não tome decisões antes de Deus te dar a direção certa. Não ore antes do Espírito te guiar. Adore, exalte. Não fale coisas para Deus se você não sabe o que falar. Dobre seu joelho e comece a exaltar o nome dele. Comece a exaltar o nome dele, comece a exaltar o nome do Senhor. Comece a adorá-lo. E o Espírito Santo se manifestará naquele lugar. E o Espírito Santo, ele sonda os nossos corações. E quando o Espírito Santo sonda os nossos corações, ele sabe o que nós precisamos. Aí ele vai diante de Deus. Ele leva a oração diante de Deus. Eu vejo quando nós estamos falando em línguas, né? Muitas igrejas não falam em línguas, não aceitam, mas eu acho lindo falar em línguas, porque é uma coisa que não vem de você, é uma coisa que você não tem controle, porque é uma coisa que eu creio que é naquele momento que o Espírito Santo está orando por nós. Então, faça o melhor,
E Deus ele falar, meu irmão, na sua vida. Quando você for orar, perdoe as pessoas, para que Deus também te perdoe. Perdoe as dívidas das pessoas, para que Deus também perdoe as suas dívidas. E muitas pessoas, elas têm passado por tentações, porque elas não têm uma intimidade com Deus. E quando você começa a ter intimidade com Deus, essas sensações começam a diminuir na sua vida. E você começa a viver uma vida mais próspera, uma vida onde você começa a crescer, onde as pessoas começam a ver que você verdadeiramente é um filho de Deus. Porque aqui na terra, por mais que esse mundo é maligno, mas essa terra foi prometida para nós. Deus, Jesus, ele aniquilou Satanás. O príncipe deste mundo, ele já está julgado. Ele está aí no mundo, enganando muitos, enganando pessoas fracas da mente, pessoas fracas espiritualmente, pessoas fracas emocionalmente. Ele está. Mas ele sabe que ele não tem mais poder nenhum sobre a terra. Que esse o poder vem de Deus. Pastor, mas está tendo guerra, está tendo isso, é Covid. Deus está no controle de tudo. Amém? Somente ore. E o reino de Deus descerá sobre a sua vida. Amém? Feche os teus olhos. E vamos orar a Deus. Meu Deus e meu Pai. Meu Deus, em nome do Teu Filho amado, venha sobre as nossas vidas agora. Pai amado e Pai querido, sabemos que temos que aprender a ter uma fé. E que essa fé, meu Pai, ela seja baseada, meu Pai, na Tua palavra. E que essa palavra ela venha entrar dentro do nosso coração e mover o nosso coração para que, meu Deus, nós podemos aprender a ter intimidade com o Senhor. Jesus ele nos garantiu sermos cordeiros de Ti, dele. O Senhor diz que tudo o Senhor criou para o Teu Filho. E se a Tua palavra diz que eu sou filho do Senhor, sou cordeiro de Cristo, e se o Senhor Jesus ele me garantiu isso e me aceitou como filho do Senhor, dizendo naquela cruz, está consumado, está feito. Dizendo naquela cruz, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Eu peço a Ti, Pai, nos perdoe porque muitas das coisas nós fazem sem saber por que nós estamos fazendo. Cuida do Teu povo. Cuida, meu Pai. Abençoa o Teu povo, meu Pai. Oh, aleluia, Deus amado. Vai abençoando, meu Pai, cada membro desse grupo. Meu Pai, que todos os membros, meu Pai, sejam abençoados. Oh, meu Pai amado, venha abençoar todos. Que, meu Pai, não venha faltar, meu Pai, na casa deles o alimento.
que não venha faltar na vida deles, meu Pai, nada. Que eles sim venham, meu Pai, a ter o melhor de Ti. Oh, eu profetizo sobre a casa de todos os meus irmãos, em Cristo Jesus, prosperidade. E tenha intimidade com Deus, irmãos. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha intimidade com Deus. Se você quer uma vida com Deus de verdade, aprenda. A intimidade só vem com a oração. E a oração ela é tão importante para a nossa vida. Eu recomendo que os irmãos leiam e assistam o filme posso lembrar aqui, irmãos? Quarto de Guerra, se não me engano. Jesus ele disse que quando formos orar, entre em nosso quarto, né? Entre em nosso quarto, fechem a porta, né? E fale com Deus. Eu vou enviar para os irmãos aqui o filme. Os irmãos que puderem assistir, assistam, tá? Se eu não me engano tem Netflix, tá bom? Não sei se tem no YouTube, mas Netflix tem, eu acho, se eu não me engano. Assista esse filme, entendeu? E você entenderá um pouco que com a intimidade com Deus pode mudar a nossa vida, tá bom? Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês e que a sua felicidade seja a minha felicidade e que a nossa felicidade seja a alegria do Senhor. Amém? A alegria do Senhor é a nossa força. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá graça, é Ele que nos dá vida. Amém? Para quem há quase um ano estava debilitado, hoje eu estou cada dia mais feliz, porque Deus ele tem agido na minha vida. Eu tenho me tornado uma pessoa totalmente diferente, porque como Jonas fugiu, eu fugi muito, mas hoje eu reconheci o meu papel nessa terra. Eu amo vocês de coração, de verdade. Quando vocês mandam mensagem pra mim, pedindo uma oração, eu faço jejum, eu oro, eu me preocupo, porque eu sei que são vidas. E se um de vocês se perderem, se um de vocês não aguentar, isso vai me machucar. Amém? Eu não sou pastor de vocês. Com certeza a maioria de vocês tem os seus pastores. Mas eu sou um auxiliar. Um pastor que pode estar auxiliando, pode estar ajudando. Não sou o melhor pastor do mundo, não falo com toda a riqueza das palavras, não tenho a posturas que grandes pastores têm. Não sou rico, não tenho carro de luxo, não tenho um templo, mas tenho Jesus dentro do meu coração. E é isso que basta. Amém? E graças a Deus. Um grande abraço para os irmãos e amanhã nós estaremos de volta.